Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente está aqui para continuar a falar do nosso tema do mês de novembro, que é o tema pecado. Conforme a gente comentou na semana passada, naquele vídeo de introdução, o pecado ele teve uma origem, ele não surgiu absolutamente assim do nada, na verdade. E aí esse mal, que entrou no mundo através do pecado, é a consequência da desobediência. Vamos entender hoje um pouquinho melhor sobre isso? Então, assim, o pecado, ele é a separação de Deus, ele é a quebra da comunhão com o Senhor, ou seja, tudo aquilo que transgride a lei de Deus, tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus, que é um caráter perfeito, um caráter justo, um caráter santo, transgride a lei do Senhor, é pecado. Se a gente olhar um pouquinho mais no detalhe, conforme diz a palavra do Senhor, a gente pode ver que o pecado na Bíblia ele é citado basicamente de duas formas. E aqui eu vou abrir um parênteses. É muito importante ressaltar que eu não sou estudante de hebraico e eu não sou estudante de grego. Então, eu já estou me desculpando aqui antecipadamente se eu disser alguma das palavras de forma incorreta ou se a pronúncia das palavras forem incorretas, tá? Mas são vistas, o conceito, a Bíblia ela cita de duas formas, uma com palavras hebraicas e outra com palavras gregas. As palavras hebraicas, a primeira, ela é uma coisa parecida com shatat, que significa algo como desviar do caminho, errar o alvo, no sentido de um erro, um desvio mesmo de caminho deliberado. A segunda é avel ou avon, que designa um tipo de falta de integridade, desonestidade, iniquidade, ou se afastar intencionalmente do caminho da justiça. A terceira palavra é pecha, que transmite a ideia de revolta, de rebelião contra uma autoridade que seja legítima, algo parecido com uma quebra de aliança. Uma outra palavra é racha, que significa maldade. E essa palavra ela implica sempre nesse sentido de culpa da forma moral. Então, a culpa moral, ao fugir impiamente das regras que foram estabelecidas. Uma outra palavra é acham, que é culpa. E uma outra palavra que seria alguma coisa em torno de tá, que é andar errado. E a outra forma que a palavra de Deus fala de pecado, utilizando as palavras gregas, uma primeira palavra grega é armátia, e essa é a palavra mais abrangente para pecado no Novo Testamento. E na Septuaginta, e significa um desvio do caminho da justiça. Adíquia é uma outra palavra que vem com o sentido de injustiça. Anomos é uma outra palavra ainda e é utilizada para se referir a pecado no sentido daquele que transgride a lei. Uma próxima palavra é paraptomo, alguma coisa em torno disso, que é algo como o pecado como se fosse uma ofensa, uma transgressão deliberada. E poneros, geralmente é uma palavra que se refere ali a um contexto de iniquidade moral. Todos esses termos que a gente viu agora nas duas línguas, na hebraica e na grega, elas dão essa compreensão para a gente de que o pecado ele é um mal moral. E muito geralmente essas palavras elas são utilizadas para falar, para revelar o pecado nos mais variados e diversos aspectos, como por exemplo, o pecado em relação a uma culpa, a maldade, a depravação, a perversidade, a iniquidade, a injustiça, a desobediência, a rebelião, a impiedade, a prostituição, a imoralidade e algumas outras. Além disso, além da palavra de Deus, ela nos alertar que o pecado ele é um ato de rebelião contra Deus, uma rebelião grave, uma rebelião deliberada que consequentemente causa uma quebra da lei de Deus. A mesma palavra, ela também declara de uma forma clara qual que é o padrão correto contra o qual os homens deliberadamente transgridem. E isso não deixa nenhuma dúvida com relação à responsabilidade que o homem tem quando ele age em transgressão, quando ele transgride a lei do Senhor. Então, assim, de uma forma geral,
Recapitulando toda aquela introdução que a gente teve na semana passada, na quinta-feira. Após a queda do homem com a desobediência lá no Éden, onde Adão e Eva livremente eles resolveram e pecaram e agiram contra Deus. Deste ponto em diante, toda a descendência deles foi contaminada, ou seja, toda a natureza humana foi contaminada de uma forma que fez com que os homens, se encontrassem nesse pleno estado de depravação. Eles são incapazes e se tornaram incapazes de se livrar do pecado e de fazer o bem em relação a Deus. Então, a natureza e todas as faculdades do homem, incluindo tudo que a gente pode decidir, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, elas estão inclinadas para o mal, elas estão corrompidas. A palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12, diz exatamente assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, ainda que no ser humano, que não haja nenhum ser humano, nenhum sequer, que não possua essa natureza decaída, porque todos nós nascemos sob a descendência de Adão e Eva, então todos nós já nascemos nesse estado de pecado. Esse estado e essa condição, essa qualidade de pecador, que muitas vezes, provavelmente, você já ouviu falar falando de pecado original, a condição do pecado original, exatamente essa condição que não é porque estamos imitando alguém ou porque fomos influenciados externamente, não, mas em consequência, é uma derivação da raiz da raça humana. Ou seja, o pecado de Adão, ele foi o pecado de toda a humanidade, foi estendido para toda a humanidade, e assim todos os homens após Adão e Eva já nascem com essa natureza herdada de depravação e de corrupção. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz exatamente assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esta condição herdada, esse pecado original, ele é a raiz de todos os pecados que são cometidos pelos homens durante as suas vidas, os chamados pecados factuais, porque todos eles possuem fonte nesse pecado original, nessa consequência de corrupção, E são todos aqueles pecados que os homens cometem durante das vidas deles aqui na Terra. Então, são esses os vários pecados cometidos, de diversas maneiras e de diversos sentidos. Eles podem ser aqueles pecados que são interiores, então os pensamentos perversos, a cobiça, a inveja, ou pode ser o pecado exterior, que é um furto, um roubo, uma mentira. Mas é correto afirmar, de forma assim tão logo, é correto afirmar que o homem, ele peca tanto pelos pensamentos, como pelas suas ações, como pelas suas palavras e mesmo pela sua omissão, ao se fazer completamente indiferente à injustiça e à maldade. De qualquer forma, a justiça de Deus, ela exige a punição de todos esses tipos de pecado. No livro de Mateus, no capítulo 12, nos versículos 36 e 37, a palavra de Deus diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ainda na palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12, que diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Mas não se engane,
né? Após essas declarações e essas palavras do julgamento e de tudo aquilo que nós fazemos e pensamos e dissemos será julgado, será considerado e será pesado. Então, assim, não se engane de que sendo pecado, né, pós Adão e Eva, sendo uma condição herdada, nós não temos nenhuma responsabilidade. Ao contrário, tanto é que o caráter santo de Deus, ele exige que nós também sejamos santos em nossa maneira de viver. A palavra do Senhor, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz exatamente e claramente isso, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E como o Senhor, ele não contraria a própria santidade, porque o Senhor, ele não invalida a própria natureza dele. A justiça de Deus, ela requer que todos os pecados cometidos sejam punidos, e essa punição, ela ocorre tanto nessa vida quanto na vida por vir. É da natureza do Senhor ser justo, santo e perfeito. Uma vez que nele não há pecado, há apenas justiça, perfeição e santidade, tudo aquilo que é cometido contra ele exige um preço, exige uma consequência e uma resposta. A palavra de Deus, ela declara que o salário do pecado, ele é a morte, como está no livro de Romanos, capítulo 6, 23, que diz francamente também assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E não é apenas a morte física, mas é a morte espiritual, que assim como todos os sofrimentos que a gente tem nessa vida, elas são resultantes do pecado que entrou no mundo. Então, esse sofrimento também que a gente vive na nossa vida, ele não tinha lugar no estado perfeito, ele não tinha lugar no Jardim do Éden, no período de pré-desobediência ali, se a gente puder assim dizer. Essas aflições que nós vivemos tão comumente na nossa rotina, não existia nem no aspecto físico e nem emocional. Então, todas essas coisas são consequências do pecado. E assim como no decorrer da vida, né, o homem ele pode experimentar das mais variadas consequências pelos seus atos pecaminosos. E ele é punido tanto nas consequências naturais de seu pecado, como está no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 22, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido, consequência. Como também o homem sofre a penalidade imposta por um ato direto do próprio Deus, como está no livro de 1 Crônicas, um exemplo, no capítulo 10, versículo 13, que diz assim: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Salmos 11:6 diz assim: sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Mas depois de tudo isso aqui que a gente viu hoje, de todos esses versículos e de todas essas instruções, de todas essas explicações, fica a pergunta, né? É possível realmente ficar livre do pecado? É possível se livrar do pecado? E a resposta é: sozinho, não. Sozinho nem eu, nem você, nem ninguém nessa terra tem capacidade para se livrar do pecado, né? Mas apenas através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele providenciou em Jesus a oportunidade de salvação do homem do pecado. Então, essa salvação que nos é ofertada através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós, ela acontece basicamente em 3 estágios. O primeiro deles é: o homem ele é liberto da culpa do pecado e ele recebe perdão de Deus através da sua justificação. E esse ato é um ato que só o Senhor pode fazer, só Ele tem poder e autoridade para realizar. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz exatamente sobre isso, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Um segundo estágio é que depois de redimido, o homem ele é liberto do poder do pecado no Senhor Jesus Cristo. E aí esse processo, exatamente, ele dura
toda a nossa vida aqui na Terra, toda a nossa existência aqui na Terra. E a Bíblia chama desse processo de santificação. A palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, diz pra gente: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todos os dias, durante toda a nossa vida. E um terceiro e último estágio é quando o homem é por fim verdadeiramente liberto, definitivamente da presença do pecado. E isso ocorrerá lá na glorificação, ou seja, na ressurreição por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Assim, a pessoa que foi redimida, a pessoa que foi remida, ela receberá um corpo glorioso que não será mais sujeito ao pecado. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, diz exatamente assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Veja, todos os dias, enquanto nós estamos vivendo aqui nesta terra, mesmo que nós, os que cremos já no Senhor Jesus Cristo, nós estamos ainda sujeitos ao pecado, como está no livro de 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10, que a palavra nos exorta e nos relembra isso, que ainda que estejamos aqui, mesmo crendo no Senhor Jesus, nós ainda estamos no mundo onde o pecado habita. Então a palavra do Senhor, ela diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Estamos num mundo sujeito ao pecado, porém, para aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que confessa a fé no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Auxiliador, o enviado pelo Pai e pelo Filho, que nos capacita, aquele que foi realmente transformado, regenerado, feito nova criatura em Jesus Cristo, a não deixar que esse pecado, que está ainda dentro de nós, que por meio da nossa velha natureza, do nosso velho eu, domine a nossa vida. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1 a 4, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como exatamente diz a palavra, nós, os que cremos, todos aqueles que andam não mais segundo a carne, não mais segundo os seus desejos, não mais segundo as suas obras da carne perversas, mas andam ainda segundo o Espírito, segundo a vontade e a palavra de Deus, num modo de vida completamente oposto ao pecado, que demonstra o caráter de Jesus Cristo através dos frutos do Espírito Santo em suas vidas todos os dias, resistindo e persistindo nessa esperança maravilhosa de retorno do Senhor, ou ainda que a vida física se encerre e que aguardaremos no sono eterno. Todo aquele que resiste e persiste, ele está em consonância, na verdade, seria a palavra, em consonância com o Espírito e a vontade de Deus. Então, resistindo e persistindo, não vivendo mais segundo as coisas deste mundo, não vivendo mais segundo as obras das nossas vontades e desejos, crendo e confiando e nos arrependendo, confessando a fé no Senhor Jesus Cristo, vivemos mais em consonância com os céus do que com as obras da carne e do pecado. Eu espero que toda essa palavra ministrada nessa noite, toda essa reflexão
e esse estudo através aqui do YouTube ele tenha sido uma bênção para você, e eu agradeço muito a sua companhia até aqui. Nos vemos na próxima quinta-feira falando um pouquinho mais sobre pecado, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.